Pronto, boa tarde a todos. Dar início à nossa aula aí de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 1º de junho já, né? Segunda-feira, turma do EF-Tarde, disciplina vinculada ao curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Fortaleza. Vamos lá. Questionamento sobre pessoa, né? Um componente, uma pessoa com características de altura. Geralmente, vai nas bibliotecas de desenho mesmo, de software, por exemplo, o GrabCAD, né? Ó, seria uma delas. Não sei, vamos colocar aqui humano. Vamos ver o que aparece aqui. Tem um Homem-Aranha aí, né? Algumas coisas. Talvez aí teria que ver só em proporção se ele estaria respeitando. Você pode vir aqui filtrar por software, né? Vamos só conectar aqui, que ele aparece mais recursos aí. Biblioteca. Então, ó, vamos selecionar pelo software, né? SolidWorks. Aqui. Boneco. Talvez esse aqui, ó, ele tem alguns graus de liberdade, ó, tá vendo? Trabalho, geralmente eu vejo aqui pelos arquivos, vamos baixar aqui, vamos dar uma olhada nele. Deixa eu ver pelos comentários aqui, ó, só tem um comentário. Modelo humano, vamos ver se ele tem aqui. Ó, tem um outro aqui, ó. Esse na descrição dele ele coloca, ó, proporções reais, 1,76 de altura, entendeu? 100% articulado, ó, tá vendo? Talvez esse aqui dê para usar aí. Baixei um aqui agora. Própria para SolidWorks, né? Download aqui. Vamos ver esse aqui que a gente baixou aqui agora. Como é que ele fez alguma coisa? Vou baixar esse aqui também. Só um minuto. Esse aqui é o modelo humano. Ó, que nem aqui, ó. Esse aqui eu acabei de baixar lá no GrabCAD, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Avaliar medidas. A cabeça dele, até os pés aqui. 1,61 m, esse aqui é um pouquinho mais baixo, né? Ele aqui fala que é articulado, mas esse não é. Vamos ver se esse aqui é. Vem todo dobrado aqui. Esse aqui é um humano aí, ó. Então esse aqui, ó, eu acho que ele é articulado, ó. Ó, tá vendo? Você vai colocar ele na posição aí, ó, que você desejar, ó. Só baixar lá, você acha lá. É só, às vezes, a forma de procurar, entendeu? Tranquilo? Show, professor. Tranquilo. Valeu. Não deu altura aqui. É, 1,63. Aqui tá pegando no centro aqui da cabeça, né? Ó. Então daria um pouquinho mais alto aí. Isso aqui tem uma certa articulação já dá pra... Talvez você vai travando aí algumas articulações, você consiga deixar ele na posição. Pessoal, sobre os projetos, algumas pessoas eu já li, já respondi, né? Dei uma devolutiva, quem mandou um pouquinho mais cedo. As pessoas que mandaram agora mais em cima da hora, eu só priorizei abrir, mas ainda vou responder vocês, tá? De modo geral, o que eu consegui ver nos projetos?
bem interessante, não está fugindo muito a questão do forno. Estão seguindo um padrão, né? Forno de esteira, aquela forma de assar convencional contínuo, sem problema algum. A novidade ou inventar uma coisa nova não era requisito, né? A gente está pensando em funcionalidade. Aí já no abridor de massa, não, estão aparecendo ideias bem bacanas, bem diversificadas as ideias. Só alguns comentários que eu queria fazer com vocês em relação aos projetos. Quando você usa o software para projetar, qual que é a vantagem de você usar o software? Ele já te traz perspectivas, ideias, noções de pontos que você ainda não tinha pensado, né? E aí ele vai, além de validando algumas partes que você pensou em forma de geometria, você já desenhou, já testou lá um mecanismo, uma movimentação, ele vai dando ideia de outras possibilidades, que teoricamente estão no papel. Tem algumas equipes que estão ainda no papel, é melhor dar uma agilizada, né? Se você está no papel ainda, não é que você estava projetando, é porque você ainda não correu para o software. Tá? Tem gente também que está no software ali um pouquinho atrasado, fez só algumas partes, componentes, algumas posições, algumas geometrias, mas não pensou em detalhar. Quando a gente fala em detalhes, vou abrir aqui aleatório, não é só vou usar os projetos como exemplo. Só abrir aqui um minuto. Essas não. Por exemplo, esse aqui que a gente recebeu agora há pouco, eles já se preocuparam aí com geometria, funcionamento, né? Ó, tipo, ele tem as articulações já de trabalho, funcionalidade. Só dois detalhes que eu me preocupo às vezes com o projeto. Aqui vocês estão pensando já em movimentação, acionamento, tranquilo? Mas se preocupem com a parte construtiva, né? Essa parte aqui, ligada a essa, como ela vai ser ligada? É uma peça só? Como que vai ser preso aqui essa guia, essa superfície, né? Então a gente faz esse esboço, mais ou menos, para ver geometrias, mas chega um momento que vocês têm que começar a pensar na construção. Vamos pensar aqui, por exemplo, se vocês estão fazendo um equipamento hoje, desenvolvendo ele aqui, e você vai terceirizar a fabricação dele, né? Essa terceirização, quando chega lá, o cara pega seus projetos e fala, como que eu prendo essa base, essa guia nessa base? Aí você fala assim, você parafusa aí, arruma um jeito. Aí se você for produzir isso em série, for produzir vários modelos, como você vai ter um padrão nessa sequência? Ou você fez ali uma sequência, um número limitado aí de componentes, mandou para o mercado, depois de um tempo um cliente te liga, precisa de uma peça de reposição, aí você não sabe qual o modelo que o cara tem, como foi a montagem, como foi o encaixe, né? E aí fica meio perdido, ou seja, você tem que pensar em padronização, né? Como fixar os elementos, movimentação. Outra coisa, vamos falar aqui dos fornos, deixa eu ver um forno aqui. Só um minuto. Por exemplo, vocês pensaram no forno, vamos lá. Forno contínuo, parte de esteiras, quando você pensa essa parte de esteira se movimentando, lembre que provavelmente ela vai precisar de apoios centrais aqui, né? Então essa esteira aí, se você colocar somente eixo nas extremidades, ela vai criar uma barriga ali no centro, né? Talvez fique difícil aí de você controlar. Essa barriga pode fazer com que o recheio ou algum óleo escorra dentro da pizza, então teria que manter ela plana. Não necessariamente precisam ser eixos, né? Pode ser apenas peças que ela desliza em cima. Que mais? Isso aqui é uma região que vai passar por calor, resfriar, esquentar, resfriar, então ela vai ter uma certa dilatação. Será que não teria que pensar nessa dilatação aí da esteira, né? Se eu trabalho ela esticada a frio, depois eu começo a trabalhar ela esquenta, vamos chegar lá a 400, 500 graus, por exemplo. Essas peças dilataram. Chega um momento lá que minha corrente está falhando, porque ela dilatou, ela desencaixou da engrenagem, não consegue mais tracionar. Então, pensar nesses sentidos, né? Quando você pega um forno desse, que você tem ali a movimentação de peça interna, será que essa peça, essa pizza, quando está sendo assada, ela não solta algum farelo, farinha, ou algum produto que aquece lá, ele borbulha, solta um óleo, né? Como a gente, às vezes, coloca alguma comida no micro-ondas, aí esquenta muito, ele espirra em tudo, né? E aí, será que o cara não precisa ter um acesso aqui dentro para fazer uma limpeza no final do expediente? E aí, como ele faria isso, né?
essas janelas, essas escotilhas. Deixa eu abrir um outro aqui. Então, será que essa parte não precisaria ter um acesso? Quando a pizza termina lá de sair, por exemplo, né? Ela chega lá no ponto final, ela cai? Não, vai ter uma base para ela receber a pizza ali. Se o cara não estiver olhando, o que acontece quando ela sair, as partes móveis, as partes fixas, né? Então, pensar nesses requisitos, nesses elementos aí. Tem umas partes móveis aqui, mas se você observar, é pensar, a ideia do software é justamente essa, você conseguir prever, testar, simular tudo antes de você gerar um componente, antes de você gerar um equipamento. Quando você pensa aqui, por exemplo, o abridor de massa aqui, né? Uma coisa muito interessante, eu comentei com uma ou duas pessoas isso. Teve gente que nem esse aqui, ó, você exerce a força puxando para baixo, né? Para fechar a pizza. Teve gente que colocou a alavanca ao contrário. Precisava exercer uma força para cima, né? Para prensar a máquina, quem fez manual. Aí você pensa assim, será que é mais ergonômico eu exercer uma força para cima ou para baixo? Será que para baixo o meu peso ajuda, né? Eu pensar, principalmente eu que sou pesado, gordinho, aí ajudaria ou não, né? Então, a gente pensar nessas ergonomias, nesses acionamentos. Se você olhar esse equipamento aqui, por exemplo, uma coisa simples, né? Ele tem um acionamento lado direito, destro. Se a pessoa for canhota, será que teria como pensar alguma coisa que ele só tira essa alavanca e põe do outro lado e trabalha do lado esquerdo também? Né? Ou eu tenho um funcionário lá que trabalha só com o lado direito, o cara vai ter um problema aí de esforço repetitivo de um lado, mas eu posso colocar um procedimento para ele que uma hora ele trabalha desse lado, um tempo depois trabalha desse e vai dividindo os esforços. Ou eu tenho a alavanca dos dois lados, né? Ele trabalha com os dois braços, talvez, diminuindo o esforço em cima de um lado. Então, quando a gente vai para a parte de prototipagem, que é essa parte de montagem aqui virtual, é justamente esses pontos a gente olhar e começar a discutir, né? E começar a observar quais seriam as características, quais seriam os pontos que eu poderia melhorar. São pontos que inicialmente a gente não tinha pensado, mas a partir do momento que você chegou lá, você já, como a gente pode falar, já está vendo outras características que impactam ali diretamente. Teve um aqui que mandou um projeto legal, não vou lembrar agora. Ele fez um painel de controle afastado assim do forno. Achei bacana, né? Porque é uma parte de temperatura, por exemplo. Então, quando você pensa lá em temperatura, elétrica, eletrônica, não é bacana estarem junto, né? A gente sabe ali que com o aquecimento ela pode vir a falhar. Então, ou seja, você tem um sistema de controle afastado. A parte do isolamento também é outra coisa que eu queria discutir com vocês. Questão de quem for trabalhar o forno. Porque, só abrindo aqui, quando você vai para o forno, né? Se seu forno dentro dele ali tiver, vamos lá, 400 graus, um exemplo, se não tiver um isolamento, primeiro que seu forno não vai ter um rendimento e também seu ambiente vai ficar insalubre, né? Aquela parte. Olha, esse aqui foi já, ó, esse aqui já fez um acionamento, digamos, esquerda, né? Ó, já é um outro lado. A montagem ficou solta aqui, fugiu todo mundo do canto. Vou Ctrl Z aqui que ela volta aí. Pronto. Então já teria dois acionamentos, já pensou numa parte de uma estufa aqui, onde armazenar as coisas, sabe? É um momento de criatividade, é um momento que você pensa numa coisa, mas está vendo ali que você tem espaço para criar outras, né? E ir desenvolvendo. Então os projetos estão bacana, eu só acho que algumas pessoas precisam dar uma acelerada, né? Em relação a realmente desenvolver, começar a colocar no software para poder ver se está tendo, se é efetivamente aquilo que você pensou vai chegar, né? Só um minuto aqui, vamos lá. Ó, tem modelos bem distintos em questão de abrir massa, né? Pensem lá nos requisitos que foram passados, né? A questão lá de espessura, diâmetro, funcionalidade. Então, tem uns que funcionam, tá? Metros de fixação dos elementos, aqui foi usado os elementos de máquina, bacana, vamos usar os elementos de máquina, parafuso, porca, encaixe. São coisas que a gente precisa detalhar, porque, querendo ou não, para fabricar o elemento, a gente precisa deles, né? Precisa entender como uma peça vai encaixar na outra.
Só um minuto aqui, pessoal. Esse aqui já foi. Não. Os toolbox, né, as bibliotecas de projeto, como agora perguntou aí da pessoa, né, ó, que já trouxe o motor, né, ó, você vê que está usando elementos de máquina para fixação, ó, parafuso, alguns componentes, né, ó. Isso é interessante, porque você já vai pensando, você já vai vendo aonde são esses elementos, como eles se encaixarem, tá? Então está sendo pensado, está sendo desenvolvido aí os equipamentos, mas vamos usar o tempo, a eficiência aí em prol da do nosso desenvolvimento, né, do rendimento, de você poder usar essas ações e chegar num produto bacana. Tranquilo? Sobre elementos, componentes, alguma dúvida? Alguém está tendo alguma dificuldade em algum elemento, algum componente específico, achar alguma coisa? Professor, Oi. só uma pergunta. Para o primeiro projeto que a gente vai ter que entregar hoje, primeira montagem, Certo. precisa ter todos os elementos de fixação, os elementos de movimento, o motor, correr, ou a gente pode trabalhar só na estrutura em geral? Bom, é aquela velha história, tipo assim, é interessante que você já tenha boa parte encaminhada, porque assim, quando vocês pensaram no equipamento lá de início, vocês pensaram naqueles requisitos que foram passados, né? Então a gente pensou lá, vai ser um forno, por exemplo, vai ter uma esteira, vai ter que ser acionado por um motor, uma resistência elétrica, um painel. Aí quando chega no momento que você montou já isso aí, você vai ver que vai surgir outras coisas, como isso. Eu preciso de escotilhas de acesso, eu preciso pensar no isolamento, pensar no apoio do equipamento, no apoio da corrente, afastar ali a parte térmica da parte elétrica, né? Onde vai ficar meu motor. Então, se a gente vê que o cara já trabalhou, já chegou a colocar um motor, com certeza ele já pensou em outras componentes, que ele já solucionou o projeto e já está ali colocando um motor, um parafuso, uma fixação. Isso é evolução de projeto, né? Então, ou seja, não que tem uma entrega certa agora, precisaria estar nesse nível, não. O que eu vejo é o quê? Teve gente que já se dedicou um tempo a mais e pensou em mais funcionalidades, mais acionamentos, mais componentes. Teve outros que pensaram só numa estrutura, como é montado, né? E pronto, a gente só escreveu no papel lá os requisitos, né? Só reforçou os requisitos. Então, são etapas de desenvolvimento. Se você pensar numa vida real aí, se fosse uma licitação, se fosse um projeto aí de uma empresa, você tinha que entregar o projeto lá para poder concorrer, então teria empresas que já estariam ficando pelo caminho aí, né? Estariam perdendo a oportunidade e afunilando aí a curva, né, dos projetos. Talvez chegasse só uns 2, 3 lá no final para efetivamente concorrer, né? Então, acho que a diferença está em vocês trabalharem aí, de como trabalhar, de como desenvolver, se tiver dúvidas, correr atrás. Eu vi que vocês fizeram pesquisas, né? As ideias que surgiram são modelos aí bem funcionais, mas tem que pensar, não é só desenhar 2 blocos lá, fazer um furo no meio, que é meu forno. Aquela chapa, como essa chapa vai ser feita? É uma peça única, toda dobrada, toda recortada? São chapas distintas que vão se unir, como vai ser a união delas, né? Elas vão ser soldadas, tudo bem. Elas vão ser parafusadas, como ter acesso para a limpeza, para o encaixe, entendeu? É justamente esses pensamentos aí que a gente tem que analisar. Teve gente que colocou o motor lá dentro do forno, só que se você olhar todos os orifícios do forno, o motor não passa em nenhum deles, né? Pô, então como o cara colocou aquele motor lá dentro? Ele colocou, depois fechou? Tranquilo, é uma opção. Mas e aí, quando ele precisa dar uma manutenção, um acesso ali, ele tem acesso, será? Entendeu? Essas funcionalidades que a gente quer trazer para vocês, dentro desse pequeno desenvolvimento. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tranquilo, pessoal. Beleza, eu vou, aqueles que me mandaram agora há pouco, que eu não respondi ainda, porque não deu tempo de eu responder, mas eu vou responder todo mundo, dentre hoje e amanhã, tenho ainda 2 aulas ainda hoje, mas eu vou respondendo vocês, vou mandando as mensagens, a gente vai entrando aí nas considerações do desenvolvimento. Beleza? Oi. Professor, você pode dar uma explanação bem rápida sobre aquele movimento daquele último
aquele último projeto do companheiro aí que ele fez, só para ver como é que esse movimento da alavanca, como foi que ele fez. É um mecanismo de 4 barras ali. Ah, o mecanismo de 4 barras, né? Quer ver? Calma aí. Só abrir aqui. Acho que é do Renan. Do Renan e do Yuri. Contar o segredo dos caras aí. Mas não... Funciona aí. Vou mostrar Direitos aqui. autorais. Pode mostrar aqui? É do Renan e do Yuri, né? Aqui, ó. Espionagem industrial aqui, hein? Isso. Mas legal. Ideia só. Vou até fazer um corte aqui para o cara ver de dentro, ó. Só no software você consegue ver isso, olha lá. Aquele baixo, ó. Sobe ali. Ou seja, ele já chega no limite ali da peça. Maravilha, né? E como eles limitaram a distância aí, são esses gabaritos aqui, né? Ó. Você desce os gabaritos lá, ele dá a altura ali. E aí, professor, uma dica aí, não sei, né? Talvez se nessa barra aí fosse uma barra roscada, né? Aí o cara poderia fazer uma forma de ajuste aí, né? Talvez. Telescópio, né? Aumentar um pouquinho, né? A haste, diminuir a força. Pudesse mudar para o lado esquerdo, lado direito, né? Wendel, quando eu li seu documento lá, você colocou um monte de borda, né? Caramba, como ele vai fazer essas bordas? Aí eu não vi ainda, viu? Fiquei curioso só. Não, fazer umas brincadeirinhas, você tá cheio de ideia aí quando eu vi aquele negócio de o cara colocar rolo cônico, né? Uhum. Aí o rolo cônico, o cara pode fazer uma modelagem nele ali e aproveitar aquilo ali. Eu vi isso aí outro dia também, bem interessante, eu achei. Aí você colocou o descritivo lá, eu falei, pô, vai ficar bacana esse aqui, né? Aí mas não apareceu ainda, mas tranquilo. Gerou expectativa no cliente, hein? Cuidado. Entendeu? São os mecanismos, acionamentos, tem muita gente usando pneumática, bacana. Tem atuador elétrico também no mercado, né? Você pode ter o mesmo princípio de funcionamento, usar o ar comprimido, mas como também você pode entrar lá em questões de atuadores elétricos, né? Vocês vão ver alguns desses, imagens aqui, não é de válvulas, seriam esses. Já devem ter visto alguns desses parecido em portão automático, às vezes. O pessoal usa muito em garagem, né? Esse modelo aqui, ó. Mas você vê ele aí para várias aplicações. Então, talvez seria uma possibilidade também, né? De quem está trabalhando na prensa. Outra coisa interessante, vamos voltar lá nas disciplinas de mecanismos, né? Quando vocês fizeram ela, 4 barras. Eu poderia fazer o 4 barras aqui, ó, esse giro, ou a movimentação através de uma rosca linear que tem um motorzinho lá atrás, né? Aquele princípio do macaco do carro, conforme ele fecha, ele levanta e desce, entendeu? Tem muito mecanismo que vocês poderiam pensar aí para os acionamentos. Mas aí é critério de vocês. O momento agora é desenvolvimento. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida a mais? Comentários? Pessoal, vamos lá. Se dediquem ao trabalho, dediquem, né, ao desenvolvimento. Usem esse momento aí para tentar ganhar experiência, vivenciar, ver as coisas, ter dúvidas, perguntar. Tem muita gente perguntando, a gente vai ajudar na medida do possível. Mas vamos desenvolvendo, vamos criando aí para a gente poder vivenciar isso aí. Acho que é uma oportunidade ímpar aí. Porque quando a gente chegar lá no momento real, né? Tiver lá com objetivos reais dentro da empresa, dentro do trabalho lá, aí a brincadeira é um pouco mais embaixo, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Eu mandei para vocês também, só remontar rapidinho aqui, eu mandei para vocês o novo cronograma. Então, hoje era essa entrega aqui, né? Ó, desenhos, esboços. Quarta-feira é apenas uma reunião de acompanhamento para ver a continuidade, vocês tiverem dúvidas, vamos trabalhar. Mas semana que vem já tem peça se movimentando aí, ó. Tranquilo? De segunda-feira, dia 8, beleza? Ou seja, ele já tem que estar funcionando. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilha? Professor, Oi. Professor, valeu. mas no caso, essa simulação já é simulando, gravando o vídeo mesmo, ou é simulando só a gente mexendo e ele funcionando? É igual essa aqui. Ou você pode gerar o vídeo se você quiser, ou já está o mecanismo pronto ali, né? Como um acionamento, entendeu?
Tranquilo. Beleza. Beleza? É as peças móveis se mexerem, entendeu? Se ele vai prensar, ele prensar, né? Pessoal, não precisa, teoricamente, a esteira ali ocorrer, mas o mecanismo de posicionamento dela, onde ela vai estar, as peças articuladas, se ela vai ter uma tampa, né? Isso aí já está definido e está liberado lá para mexer em movimentação. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, professor. Beleza? Beleza, tranquilo. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Obrigado pela atenção aí. Qualquer coisa, estamos nos nossos meios de comunicação. Tem o WhatsApp, Dr. Pedro, no Fórum Online. Ok? Boa semana, até quarta. Desenvolva. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.